Desde quando o Hamas atacou Israel e Israel revidou o ataque do Hamas, nós estamos recebendo aí uma enxurrada de informação do Oriente Médio. Mas é muita informação mesmo, que muitas vezes nós não conseguimos processar o que é sunita, o que é xiita, o que é alauíta, ismaelita, o que é judeu, o que é cristão ortodoxo, cristão romano. Está tudo nessa região. E eu decidi fazer uma aula para trazer a geografia do Oriente Médio, do continente asiático e também do continente africano, para a gente não passar vergonha e sim conseguir se posicionar. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Vem aqui comigo, ó. Primeiro ponto que eu vou explicar para vocês, por que Oriente Médio? Essa região, ela está localizada na parte mais oeste da Ásia, na divisa com o continente africano e um continente asiático. Por isso que ela recebe esse nome de meio do Oriente, Oriente Médio. É uma região onde nós tivemos ali o berço da civilização, né, na região da Mesopotâmia, onde nós temos o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo, né, as terras férteis ao redor desses rios que eclodiram a civilização na ótica que nós temos hoje. É uma região também histórica de passagem das pessoas que saíam da África em direção à Ásia, da Europa em direção à Ásia. Antes mesmo de Vasco da Gama encontrar o caminho para as Índias circundando o continente africano. A região ela é bem complexa também sob o aspecto religioso, já que é o berço das três religiões monoteístas, as maiores religiões monoteístas que nós temos, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Depois dessa introdução, vamos começar aqui a falar dos países de fato. Vou pegar primeiro esse grupo, que envolve Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, Esses países, eles são do continente africano. Isso mesmo, Egito não é Oriente Médio, e sim África. Aliás, é um país que está em dois continentes, tanto o continente africano como o continente asiático. Uma parte do Egito que está na Ásia, nós chamamos de Península do Sinai, que é essa região aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, ó. A Península do Sinai, que logo após o mar aquele da Bíblia, do Moisés, que abriu o Mar Vermelho, nós entramos nessa grande região desértica que vai de encontro com o Estado de Israel e a faixa de Gaza, que a gente escuta tanto aí. Jean, são países muçulmanos, sim, mas eles são africanos. Egito é o país que mais tem relação com o Oriente Médio. Primeiro, é o país mais populoso da região, com mais de 110 milhões de habitantes. Além do mais, faz fronteira com o Estado de Israel. A grande parcela da população do Egito é muçulmana, mas nós temos ali também os cristãos ortodoxos, né? Você tem um bairro do cristianismo ortodoxo em Cairo, onde nós temos a igreja de São Sérgio, onde tem a gruta que a família sagrada se escondeu naquele momento que os romanos decidiram matar todas as crianças. Eu tive aí a possibilidade de conhecer essa igreja, uma energia incrível, cara. Foi perfeito a minha visita à igreja de São Sérgio. Apesar dos egípcios estarem na África, eles não têm os traços e a cor da pele do nosso imaginário quando nós lembramos de África. A África que a gente tem no nosso imaginário é a África subsaariana, que aí nós temos o Nigéria, Congo, África do Sul, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Angola. Esses países que você tem ali a presença dos negros, a religião islâmica também está ali, por exemplo, na Nigéria, mas também você tem outras religiões mais tribais. Agora, esses países que eu falei aqui são muçulmanos, em quase sua totalidade. Só o Egito que tem essa parcela de cristãos ortodoxos. Quando nós entramos no Oriente Médio, é outro mundo, totalmente diferente do continente africano.
Tá? Então, quando nós falamos de Irã, muçulmano, mas é xiita. Quando nós falamos do Iraque, são sunitas, mas também tem presença de xiitas no Iraque. A Síria é mais diferente ainda, porque nós temos sunitas, nós temos pouca parcela de xiitas, mas nós temos também alauítas, como Bashar al-Assad, que é o presidente ditador da Síria, e nós temos também os ismaelitas. Então não é só xiita e sunita que a gente está acostumado a escutar. Além disso, nós temos, por exemplo, o Líbano. O Líbano, gente, é um país que tem muçulmano, sunita e xiita, você vai ter cristão ortodoxo, cristão romano, tá? Então é um país bem multicultural. Essa proximidade com a Europa, das transações comerciais, facilitou essa aceitação e essa multiculturalidade do Líbano. Já a Jordânia, você tem um país muçulmano, também a presença ali de cristãos, mas uma pequena parcela. Aqui nós temos a Arábia Saudita, um dos mais poderosos parceiros dos Estados Unidos, grande produtor de petróleo. A Arábia Saudita, ela é muçulmana sunita bem fundamentalista, onde as mulheres têm poucos direitos, né? A Arábia Saudita está tentando se abrir para o mundo, né? Se abrir para o turismo, principalmente com essa ideia de vender o país a partir do futebol, trazendo grandes estrelas internacionais para jogar na Arábia Saudita, mas ainda é um país fundamentalista aos olhos ocidentais. Aí nós temos aqui o Iêmen está numa guerra interminável, e ali é uma guerra que envolve Irã e envolve a Arábia Saudita dentro do território do Iêmen. Uma guerra que vem desde a Primavera Árabe. Os conflitos da Primavera Árabe ainda persistem. Aí nós temos aqueles países, né, que estão ligados ao petróleo, são pequenos países, são monarquias, são sultanatos, são ditaduras, que é Omã, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, o Bahrein, né? Então são países que estão aqui na região que eu chamo de Golfo Pérsico. Se a gente for pontuar no mundo onde se produz mais petróleo, é nessa região aqui, ó, que envolve o sul do Iraque, essa parte aqui mais ao sul do Irã, o lado leste da Arábia Saudita e todos esses pequenos países. E também a exploração no Golfo Pérsico. Aqui é uma passagem importante que a gente chama de Estreito de Hormuz, que os navios carregados de petróleo passam nessa região. Tá? Então é a região que mais produz petróleo no mundo. Nós também não podemos esquecer da Turquia. A Turquia está em dois continentes, a mesma coisa o Egito. Uma parte dela está na Europa e a outra parte está na Ásia. E é uma grande potência nessa região, é um país muçulmano com maiores liberdades em comparação à Arábia Saudita, em comparação ao Irã, que é pior ainda. Lá você vai ter uma teocracia, onde a lei do Islã é colocada em prática na literalidade, cerceando os direitos das mulheres, as liberdades individuais, liberdades ocidentais, isso é importante. A gente tem um olhar diferente deles, tá? Quando eu visitei o Egito, eu percebi isso, né, conversando ali com os populares. Volta aqui. Além da Turquia, nessa região aqui, ó, isso é importantíssimo. Nós temos um povo sem pátria, que são os curdos. Claro que hoje, rota do Estado Islâmico, onde os Estados Unidos armou os curdos dominam essa parte mais ao norte do Iraque, mas, porém, entretanto, não é um Estado, né? Não é legalizado pela Organização das Nações Unidas, mas eles governam essa região. Além dos curdos, você também tem os yazidis, que vivem nessa região aí, são zoroastras. Já pautando essa região, eu vou lembrar para vocês do Estado Islâmico, um grupo sunita que queria montar ali um califado. O que é um califado? É um reino comandado por um califa e esse califa foi designado por Alá.
Alá disse, você vai ser o rei desse povo. E é a união desses povos muçulmanos. Então o Estado Islâmico, que é uma dissidência da Al-Qaeda, se fortaleceu pós saída dos Estados Unidos do Iraque. Lembrando que os Estados Unidos invadem o Iraque 2 vezes, primeiro na Guerra do Golfo, né, quando Saddam Hussein, que foi colocado pelos Estados Unidos, invade o Kuwait, que era parceiro dos Estados Unidos, fornecedor do petróleo. Aí você teve uma guerra, os Estados Unidos não tirou Saddam Hussein, e depois, muitos anos depois, George Walker Bush, né, o Bush filho, porque quem invadiu primeiro foi o Bush pai, o Bush filho invade o Iraque com aquela desculpa de encontrar armas de destruição em massa por conta do ataque do 11 de setembro, né? Você teve ali os inimigos dos Estados Unidos, a Afeganistão do Talibã, a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque, que antes era amigo, era parceiro dos Estados Unidos, tá? Aí os Estados Unidos invadem pela segunda vez o Iraque, e aí quando se retira, a Al-Qaeda ressurge, aí há uma cisão dentro da Al-Qaeda e vai surgir o Estado Islâmico. O Estado Islâmico vai dominar todo esse norte do Iraque e vai começar a cometer ali um genocídio contra os curdos. Aí os curdos foram armados pelos Estados Unidos para lutar contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico aproveitou e invadiu a Síria também, porque a Síria estava em guerra por conta da Primavera Árabe. Nós tínhamos ali os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, querendo a derrubada de Bashar al-Assad, mas o Bashar al-Assad tinha apoio da Rússia. E aí você teve ali a guerra entre esses rebeldes da frente al-Nusra contra o Bashar al-Assad. Dessa guerra, Bashar vence, né? Derrota a frente al-Nusra, que tinha como apoio aí os Estados Unidos. Nesse conflito, o Estado Islâmico invade a Síria. Aí você vai ter aquelas cenas absurdas do Estado Islâmico e da guerra da Síria, que a gente viu e viu demais nos noticiários. Tudo aconteceu aqui no Oriente Médio, ao lado de Israel. Olha isso. Tá, Gia, mas quem é inimigo de quem aqui? Me explica. Ó, o Irã, ele é xiita. A Arábia Saudita é sunita, eles são inimigos. Como eu falei para vocês, utilizam o Iêmen como área de combate entre os dois países. A Arábia Saudita apoia um grupo e o Irã apoia outro grupo. Se você quer saber dessa história, tá? Assine o Geopolítica Flix, a minha plataforma. Tem lá uma aula onde explico tudo do Iêmen. Precinho assim, pequenininho, menos de R$10 por mês. Vale muito, mas muito a pena. O Irã também é inimigo do Estado de Israel. Tá? Então o Irã ele quer sumir com Israel do mapa. Como ele não pode atacar diretamente Israel, o que ele faz? Apoia grupos que estão localizados na faixa de Gaza, onde nós temos o Hamas, a Jihad Islâmica, e também o Hezbollah, que se encontra no sul do Líbano. No passado você tinha o Fatah, mas hoje o Fatah quer encontrar a paz a partir do diálogo. O Fatah está coligado à autoridade palestina. A Síria também, ela não aceita a presença do Estado de Israel ali. Quem vai aceitar, quem faz fronteira? A Jordânia e o próprio Egito. O país mais populoso, com mais capacidade bélica, os Estados Unidos comprou o Egito, literalmente. Paga uma mesada até hoje, né, desde a invasão lá na Guerra do Yom Kippur, paga uma mesada para o Egito ficar tranquilo e aceitar a presença do Estado de Israel. Tá, Gia, mas por que o interesse dos Estados Unidos aí nessa região? Aqui, ó, nesse card ou na descrição, ou se você já viu, eu explico os interesses dos Estados Unidos aqui no Oriente Médio. Gia, os Estados Unidos têm uma relação boa com todo mundo? Calma, não é bem assim, né? Não tem uma relação boa com o Irã, não tem uma relação boa com o Iraque de hoje, tá? Apesar do Iraque receber dinheiro dos Estados Unidos, tá? Já há presença do Irã aqui articulando um movimento dos xiitas no Iraque. Lembrando você que Saddam Hussein era sunita e perseguia os xiitas, até um general importante do Irã
foi morto em Bagdá, o Soleimani, por um drone dos Estados Unidos, porque ele estava articulando ali uma tomada do poder por parte dos xiitas no Iraque. O Iraque ainda politicamente é muito instável, precisa desse apoio dos Estados Unidos, mas não é todo o país que está aberto a essa presença estadunidense. A Síria, inimiga dos Estados Unidos, nossa senhora, tem apoio de Vladimir Putin. O Líbano é um país muito pequeno, tá? O Hezbollah é contrário da presença dos Estados Unidos ali, mas o governo do Líbano tem uma relação aí amistosa. A Jordânia totalmente amistosa, o Iêmen praticamente não existe Estado, tá o caos, e os pequenos países aqui têm uma relação boa porque vende petróleo para os Estados Unidos. Mas, porém, entretanto, o Catar, ele apoia o Hamas. Enviou 500 milhões de dólares para o Hamas. Mas no Catar, nós temos a maior base dos Estados Unidos instalada ali, que era na Arábia Saudita e foi para o Catar. Então tem uma relação ali meio bipolar, né? Então até certo ponto eu apoio, até certo ponto eu sou contra. E a economia desses países gira principalmente em torno do petróleo, né? Você tem o canal de Suez aqui também, que está sob o domínio do Egito, também é uma fonte importante de dinheiro para o Egito. Quando eu falo petróleo, nós também abrimos um braço para o gás natural. O turismo é um ponto importante para esses países hoje, né, que levam eles a investir, como Emirados Árabes, construir uma cidade do zero, como Dubai. Dubai hoje é uma das cidades mais importantes do mundo, é um hub aeroviário, né, então vários voos param em Dubai para alcançar outros pontos do planeta. Além disso, é uma cidade que recebe turismo de negócio, turismo familiar. Conheci Dubai, é assim, cara, é surreal mesmo. Mas é um ambiente tão artificial, só para vocês terem uma ideia, eu estava andando numa praça e eu escutei passarinhos. Passarinhos, eu falei, mas como assim? Tipo de passarinho aqui no deserto, porque Dubai fica no deserto. Aí eu vejo, são passarinhos fake, passarinhos mesmo, não é passarinho vivo, mas passarinho de plástico, né, com caixinhas de som, e a árvore era fake também de plástico, mas parecia muito real, tá? Isso tudo para atrair turistas, porque o turismo hoje é um ponto importante também para a economia de alguns países, não todos, que ainda são muito caóticos para receber turistas. A ASEAN e Israel. Israel desenvolve tecnologia de ponta, né, berço de startups, também recebe muito investimento estadunidense, é o país que mais recebeu dinheiro dos Estados Unidos, né, os judeus que vivem em Israel, muitos deles são investidores em empresas americanas, em bancos americanos. Curtiram, gente? Tá? Tentei passar sobre a geografia do Oriente Médio, não para você passar vergonha, nada disso. É para você se posicionar, porque hoje conhecimento é poder. E se você quer estudar mais sobre o mundo geopolítico, geográfico das atualidades, ó, Geopolítica Flix, aproveite, cara, vem estudar comigo. Lá você pode perguntar coisas para mim, eu mesmo respondo dúvidas, participe da comunidade. Se o dedo no like, se inscreva no canal, pra cima deles. Valeu, pessoal, tamo junto.